nós vamos iniciar a nossa entrevista aqui no programa No Radar, hoje à tarde, a partir das 16 horas, todas as quintas-feiras, trazendo sempre muita notícia e informação para você aqui na Rasca Web Rádio. E hoje, o No Radar vai saber um pouco mais sobre saúde e bem-estar. Estamos aqui com a nossa bancada, Leonardo Barra, profissional da área de saúde e fitness, gestor na área, também formado em RH, educação física e nutrição, e já finalizando também um mestrado em ciência da saúde. Muito boa tarde, Léo. Como é que você tá? Seja bem-vindo aí mais uma vez aqui com a gente, né? Antes no Malha Fina, agora no Radar, cara. Olá, Bruno. Boa tarde a todos aqui do Rasca. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Já estive aqui algumas vezes e estou muito feliz de estar aqui para compartilhar conhecimento, informações e orientar a população sobre a importância de cuidar da saúde. Então, o importante é isso, é a gente levar esse conhecimento para que as pessoas, então, elas tenham mais qualidade de vida. Fantástico, fantástico, Léo. Porque assim, não tem idade, né, cara? Saúde não tem idade. As pessoas às vezes ficam nessa brincadeira, eu tô muito velho, não, eu tô muito... Pelo contrário, cuidar da saúde é do primeiro ao último dia de vida. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é a saúde metabólica após os 40 anos. Gente, eu não queria falar não, mas vou deixar o spoiler, eu também faço parte desse time já, e aí eu preciso também, vou estar aqui bem atento com as informações do nosso amigo Léo. Léo, vamos falar um pouco aqui também, trazendo sobre o que muda. Léo, eu falo que assim, de experiência própria, já mudou muita coisa no organismo, às vezes você pensa que tá daquele desempenho, mas às vezes você não alcança. O que muda no organismo após os 40 anos na questão da saúde metabólica, Léo? Perfeito, Bruno. A partir dos 40 anos também me enquadro nesse grupo de pessoas. Então, costuma ocorrer naturalmente uma redução do metabolismo. Sim. Por conta de um processo chamado sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda de massa muscular. No entanto, essa redução do metabolismo, ela se dá por conta do estilo de vida que a pessoa ela leva. Ou seja, se a pessoa leva um estilo de vida de forma sedentária, não se alimenta bem, é uma pessoa que não tem um sono de qualidade, ela tende a ter a redução do metabolismo, ter um gasto calórico basal, que é o gasto calórico no repouso menor, então isso pode trazer certas complicações à nossa saúde. A gente vai falar um pouco sobre doenças, síndromes metabólicas, que está relacionada a esse estilo de vida de forma que a pessoa não pratique exercício físico, não tem uma alimentação adequada. No entanto, essa redução do metabolismo, esses comprometimentos ocorrem por conta disso. Bacana, Léo, você tocou num assunto assim que às vezes o estilo de vida que a gente vai conduzindo, né? Trabalhando assim, trabalho, não, de manhã trabalho, à tarde já chega em casa, tem os afazeres de casa e às vezes a saúde fica em segundo plano. Aí, às vezes, a gente acaba dando atenção somente, na dor, né? Deixa de fazer pelo amor e vai na dor. E aí você, às vezes, acaba sendo obrigado a executar tipo de exercícios. E muitas das vezes, né, Léo? Às vezes acaba com questões que você acaba adquirindo males irreversíveis, né, cara? Exatamente. Falando sobre essa questão do sedentarismo, alimentação não adequada, ela traz riscos metabólicos para a nossa saúde, principalmente para pessoas de 40 a mais. E nós vamos chamar a atenção hoje aqui para dois aspectos, que é a resistência à insulina e também a diabetes tipo 2. Aí eu queria só passar para os nossos ouvintes o cenário atual do Brasil com relação a essa questão. Recentemente foi feita uma pesquisa, uma estatística que mostrou que cerca de 26 milhões de brasileiros estão com diabetes. Uau! Entende? E o mais interessante é que uma grande maioria não sabem que estão com essa síndrome metabólica, que não tem diabetes. Ainda não tem, assim, aquela ciência do quadro clínico que, olha, eu já tenho diabetes. Olha, que interessante, cara. Exatamente. E as pessoas acabam não tendo o conhecimento, você vê, mais quantas mil pessoas, mano? Cerca de 26 milhões de pessoas no Brasil hoje. De 26 milhões. E uma grande maioria não sabem que estão com diabetes tipo 2. E o que acontece? O Brasil hoje, no ranking mundial, está na 6ª posição.
6ª posição no ranking mundial. E em relação a isso, quais são os principais? Vamos lá, ó, pessoal, fiquem atentos aí. E quais são os principais? Porque o corpo, ele dá sinais, né? Exatamente. O corpo, ele mostra... gente, não é nos comparando como um veículo, com um carro, mas o corpo começa a dar os sinais, começa ali a apresentar resistências. E quais são esses tipos de sinais que o corpo apresenta em resistência à própria insulina e até à própria diabetes, né? Exatamente. A gente precisa entender, né, para talvez nossos ouvintes talvez não tenham conhecimento específico, por exemplo, na prática, lá no estúdio, eu trabalho especificamente com pessoas que estão com uma resistência à insulina, estão pré-diabéticos, né, tipo 2. Então eu gosto de explicar para a pessoa entender quais são os sintomas e o que leva a pessoa a desenvolver uma diabetes, né? Por exemplo, uma pessoa que leva um estilo de vida onde não tem uma alimentação adequada, e essa pessoa não pratica exercício físico, e essa pessoa come demasiadamente muitos carboidratos, isso acaba sobrecarregando o pâncreas, né? O órgão pâncreas, que tem uma função importantíssima no nosso organismo, que é produzir a insulina. No entanto, a insulina é o hormônio responsável por transportar a glicose do sangue para as células musculares, por exemplo, né? Léo, vamos trazer aqui, então, aquela pessoa que gosta de comer aquele churrasco bem gorduroso, aquele arroz, feijão, maionese, farofa, batata frita, macarrão, feijão, tudo junto. Então, esse pessoal tem que começar a abrir os olhos aí e prestar atenção, né? Eu costumo dizer, Bruno, que tudo em excesso faz mal. Faz mal. Então, se a partir do momento, nós vamos até falar um pouco mais sobre isso à frente, desde que você tenha um controle, né, você selecione os alimentos que você vai comer e não coma demasiadamente, como se fosse o último dia. O último dia, né? Desse jeito. Então tá tudo certo. Mas realmente, quando nós fazemos ali algumas determinadas combinações de excessos, por exemplo, de carboidrato a gente vai ver que não é um vilão, mas o excesso dele, e a partir do momento que a pessoa também não pratica um exercício físico, isso pode comprometer a saúde da pessoa. Isso pode sobrecarregar o pâncreas. Está relacionado também ao ganho de peso, à obesidade, aumento de gordura visceral. Então tudo isso contribui para que você desenvolva uma resistência à insulina. Ou seja, o teu organismo, ele para então de receber, né, o hormônio da insulina para poder fazer esse trabalho específico, que é de transportar a glicose, o carboidrato que virou açúcar no sangue, para dentro da célula muscular. Olha, você vê o excesso, né? Gente, não é você vetar, parar de comer tudo, que as pessoas às vezes são muito radicais, né? Colocam na cabeça, eu vou parar de comer tudo, então o que eu vou fazer? Pelo contrário, é você ter uma alimentação adequada. Não é que você vai deixar de comer ali uma carne, não, eu quero comer um churrasco, não, eu quero comer alguma... Mas não é em excesso. Então, isso é muito importante a gente também tomar nota. Eu já tô aqui bem atento. E o interessante, fala pra gente esse manual, quais são as ações ali que a gente pode prevenir, né, essas ações, esse tipo de... Essas doenças metabólicas, Bruno, eu costumo falar que elas são invisíveis. Eu não consigo olhar para você agora e falar assim, Bruno, ó, você está com uma resistência à insulina, uma hipertensão, uma doença cardiovascular. Então, assim, por isso que muitas pessoas não sabem que às vezes estão com essa síndrome metabólica. E o corpo dá sinais, né? Por exemplo, cansaço, sono excessivo, inchaço. Entende? Então o corpo, ele sinaliza. Você falou no começo como um carro, né? Quando o carro tá com algum problema, ele acusa no painel luzinha amarela, né? O nosso corpo também, ele começa a dar sinais. Entende? Então, assim, e como é que nós podemos prevenir essas doenças metabólicas? Depende do estilo de vida que nós levamos. Então, se nós temos uma alimentação adequada, se nós praticamos exercício físico, se nós temos um sono reparador, um sono de qualidade, que eu sei que é difícil hoje, principalmente desafio, né? A gente que está na correria, dorme tarde, acorda cedo, mas é importante que se tenha um planejamento, uma organização. Então, nós conseguimos fazer um trabalho de prevenção de uma resistência à insulina, de uma hipertensão, de uma diabetes tipo 2, através do nosso estilo de vida, de como nós estamos conduzindo a nossa rotina, o nosso dia a dia, através da alimentação e da prática da atividade física. Você vê, a prática de atividade física, a todo momento se é citado, se é falado sobre a importância. Gente, a prática de
atividade física não é você ali colocar um tênis e sair correndo aí pra tudo quanto é canto. Pelo contrário, você vai respeitando ali os seus limites, uma caminhada, às vezes na própria casa. Eu tenho visto diversos exercícios ali de ergonômicos, né, dessa parte de alongamentos, também contribuem. Então, assim, é importante que a gente realize sim uma atividade física para que a gente venha trabalhar mais aí essas condições e que não venha a ser pego de surpresa, né, por essas síndromes metabólicas, né? Exatamente, né? Especificamente falando aqui da diabetes tipo 2, né, e da resistência à insulina, eu vou aqui resumir. Parece um pouco complexo, mas eu vou colocar aqui de uma forma que seja bem simples, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, muitos alunos, né, chegam para mim e falam assim, Léo, fui ao médico, eu me pedi um exame de sangue, por isso, gente, é importante fazer sempre um hemograma para você identificar esses marcadores metabólicos. Eu vou citar para vocês aqui quais são. Então, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa vem já com o exame pronto, né, com os resultados ali, e fala assim, ó, o médico falou que eu tô com resistência à insulina. Mas muitas das vezes a pessoa não entende o que é uma resistência à insulina, o que é uma diabetes tipo 2. Então eu vou explicar brevemente o que é e como a gente identifica e quais são os tipos de exercícios que a gente consegue aplicar para poder controlar, prevenir essas doenças metabólicas, especificamente a diabetes tipo 2. Sim. Olha que interessante, Bruno. Toda vez que nós consumimos, né, nós ingerimos um alimento, um carboidrato, por exemplo, esse carboidrato ele se converte em açúcar no nosso sangue. Então, é a glicose plasmática. Então, o que acontece? Comeu carboidrato, fez o processo digestivo, logo, você tem picos de glicose. O corpo é tão perfeito que quando você tem esses picos de glicose, automaticamente o pâncreas já libera insulina. A insulina, qual é a função dela, do hormônio da insulina? É justamente transportar o açúcar do sangue para dentro da célula muscular. Como é que isso acontece? É isso que eu explico para os meus alunos, para eles entenderem o processo, para eles mentalizarem toda vez que eles exagerarem no carboidrato. Quando você come um carboidrato, você tem pico de glicose e é liberada a insulina através do pâncreas, essa insulina, ela se conecta ali na entrada da membrana da célula muscular, tá? Essa insulina, ela sinaliza algumas substâncias, algumas proteínas dentro da célula muscular. Uma chamada IRS1, PI3K, a PI3K sinaliza AKT, a AKT sinaliza uma substância chamada GLUT4, que é uma translocadora de glicose. O que a GLUT4 faz? A GLUT4 vai, puxa a glicose do sangue para dentro da célula muscular e transforma em glicogênio muscular, que logo vira ATP, que se transforma em energia. Por isso que as pessoas falam, eu preciso comer carboidrato porque não fico fraco. Porque esse carboidrato, quando ele passa por esse processo, via insulínica, ele se transforma dentro, é estocado dentro da célula muscular como energia para você usar posteriormente, tá? Aí que entra o exercício físico. Olha que interessante, Bruno. Quando a pessoa tem uma resistência à insulina, ela, por conta da obesidade ou do excesso da gordura visceral, o ganho de peso, a pessoa inflama o corpo dela. Vamos falar assim. Aí o que acontece, Bruno? Vou resumir aqui rapidinho. Você acaba perdendo a via insulínica. Você come carboidrato, a glicose sobe e você perde a função da insulina, ela está bloqueada. E agora, o que acontece? Você controla, como é que você consegue mediar aquilo? Olha. Qual é o segredo? Praticar exercício físico, especificamente a musculação. Toda vez que nós praticamos o treinamento resistido, que é o treinamento de força, estou especificando aqui, existem outras modalidades, mas a musculação, quando a gente faz contração muscular, o que acontece? O nosso músculo libera uma proteína, uma substância chamada miocinas. O que essa substância faz? Ela também sinaliza a GLUT4, que vai lá em cima, puxa a glicose para dentro da célula muscular. Ou seja, nós conseguimos controlar a nossa glicose, a diabetes tipo 2 também, através do exercício físico, até nós desinflamarmos o nosso corpo e nós voltarmos então com a nossa via insulínica para fazer o processo. Então daí nós vamos ter o exercício físico e novamente a via insulínica. O que acontece? Controle da glicose, a gente pode prevenir uma diabetes tipo 2 e tratar uma resistência à insulina. Perfeito, bacana. Então, para você que está ouvindo a gente aqui na Rasca Web, lembrando que esse vídeo daqui a pouco vai lá pro YouTube, a gente vai passar aquela edição, vai lá pro YouTube, você vai poder acompanhar com mais calma e ficar bem atento aí aos cuidados que nós temos que tomar com a saúde devido a futuros problemas, né, depois dos 40, né, para quem nasceu ali nos anos ali de 85 até, então já é importante ali ficar atento porque é complicado. E o carboidrato, Léo, a gente já
praticamente aqui é rápido, esse bate-papo aqui, esse bate-pronto. Já trazendo aqui onde eu vejo. E o carboidrato, então, ele é o grande vilão, então, do diabetes, cara? Não que seja o vilão. Sim. É conforme eu falei pra você, né? Tudo em excesso, vem trazendo alguns danos ali. Então, como o carboidrato, ele se converte em açúcar no sangue, então você tem picos de glicose, né? O que vai ocasionar uma diabetes tipo 2. Então é importante selecionar o carboidrato. Por isso que existem os nutricionistas, né? Sim. Para justamente modular isso, né? Quando você vai ao nutricionista, o nutricionista faz todo um planejamento, todo um trabalho para poder controlar ali diariamente o seu teto de calorias de acordo com o seu gasto energético, dependendo do seu objetivo. Se é emagrecimento, ele vai fazer um planejamento de déficit calórico, então você vai consumir menos calorias do que você gasta. Logo também ele vai calcular ali a quantidade de carboidratos, gramas por quilo, de proteínas, gorduras. Então é controlar o carboidrato e fazer as combinações, né, adequadas. E só uma coisa interessante para você que gosta de carboidrato, não abrir mão, tem algumas estratégias que a gente usa para poder consumir o carboidrato. Antes do treino, para a gente gerar um estoque de glicogênio muscular. Sim. E também no pós-treino associado a uma proteína, porque quando a gente treina, a gente vai esvaziar esse estoque de glicogênio muscular, então a gente precisa repor. Então, após o treino, qualquer carboidrato que a gente coma, o organismo faz uma absorção dele melhor. Então, pode-se comer o carboidrato associado a uma proteína no pós-treino. Bacana. Então, segue as dicas, as informações, que, olha, tudo em excesso aí atrapalha. E hoje nós falamos aqui sobre a saúde metabólica após os 40 aqui no Radar. Lembrando mais uma vez que essa entrevista vai daqui a pouco lá para o nosso canal do YouTube, no @RascaWeb, para você estar bem informado. Então aqui o No Radar traz notícia, informação, saúde, bem-estar para você. E Léo, deixa aí uma mensagem aí para o pessoal que está ouvindo a gente aqui na RascaWeb. Então, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte que eu sempre falo, né? A tua saúde é o reflexo do seu estilo de vida. Então, o que eu aconselho enquanto profissional da saúde, enquanto educador físico, nutricionista, que todo indivíduo deve reavaliar, saber como é que está administrando a sua rotina no que tange alimentação, ao exercício físico. Lembrando, essas doenças metabólicas são silenciosas. Então, eu também sugiro e recomendo que todos façam exames, né, para avaliar ali os marcadores metabólicos, que são colesterol, triglicerídeos, a própria insulina, glicose, hemoglobina glicada, ferritina, vitaminas D, vitamina B12. Estejam sempre monitorando esses marcadores, porque eles vão determinar se você vai ter uma saúde plena ou se você vai desenvolver alguma doença, alguma síndrome metabólica dessa que pode acarretar aí grandes danos, né, para a saúde. Então devemos nos atentar a essas questões. Bacana, então fica aí. Para quem você que está em busca, para você que quer realmente trabalhar essa parte do exercício físico, também dos cuidados com a alimentação. Léo, fala aí o seu Instagram pra gente, aonde que a gente pode te encontrar? Perfeito. O meu Instagram é abreviação de professor, Prof. Leonardo Barra. Tá? Prof. Leonardo Barra, segue lá. Eu posto diariamente nos stories lá a rotina de treino lá do meu estúdio Barra Fitness, onde eu faço um trabalho personalizado. Inclusive lá eu atendo pessoas 40 a mais, tem alunas de 84 anos. Uau, pessoas que legal, bacana, e o meu bacana. público lá é um nicho muito específico. Eu atendo idosos e pessoas que desenvolveram ou estão na prevenção dessas doenças metabólicas, né? Como a hipertensão e também a diabetes. E deixar aqui em aberto, quando precisar novamente, a gente vem aqui e fala um pouquinho sobre a hipertensão também, que é um assunto muito importante. Bacana, com certeza. Já vamos colocar no radar já também a parte da hipertensão. Pessoal, muito obrigado aqui, agradecendo o Léo Barra aí pela visita, trazendo aqui informação, notícias, e vamos continuar com a nossa programação na RascaWeb.